Graça e paz, juniores. O tio está passando aqui para trazer uma ministração da palavra de Deus para vocês. E hoje nós vamos estar iniciando uma campanha junto com vocês. E essa campanha se chama Guiados por Deus. E dá para explorar muitas coisas a respeito desse assunto, desse tema. E o tema base que está sendo usado está lá em Isaías 58. Mas é importante você ler o Isaías lá do versículo 1. Por quê? Porque você vai entender o que Deus realmente está pedindo para o seu povo. Porque se eu passar só o versículo chave para vocês não vão compreender claramente o que Deus está falando. Ali, o Senhor ele está falando de muitos assuntos. Ele está falando de jejum, ele está falando sobre ajudar o próximo e também está falando depois de uma promessa, se eu obedecer claramente aquilo que ele está passando para o seu povo. E ser guiados por Deus não é tão simples assim. Por que, tio, não é tão simples assim? Hoje, antes de estar trazendo essa ministração da palavra de Deus para vocês, eu estava me lembrando quando eu tinha 8, 9 anos de idade. Antigamente, nas escolas públicas, tinha as viagens para o zoológico. Eu me lembro que ali nós saímos da escola ali no João Bueno, onde eu estudava, e nós fomos lá para São Paulo, conhecemos o zoológico lá em São Paulo. E era muito grande esse zoológico. E quando nós chegamos lá, por fato de ser muito grande, nós não sabíamos para onde ir. E foi quando apareceu uma mulher. As pessoas que trabalhavam ali naquele zoológico trabalhavam como guia. E esses guias começaram a nos levar e conhecer todo o zoológico. Mas por que, tio, você está contando isso para nós? Eu estou contando isso para vocês porque ser guiado por Deus precisa de alguém que nos traz uma orientação. Ou seja, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou para frente, se eu vou para trás. E você vai ver na Bíblia, quando o povo estava lá no deserto, de dia tinha uma nuvem. E essa nuvem, quando ela parava, o povo tinha que parar. Quando ela ia, o povo também tinha que ir. Por quê? Porque Deus colocou aquela nuvem para guiar o povo. E Deus continua colocando pessoas. Ele colocou isso daqui, que é a palavra de Deus, para nos guiar. E também, quando nós estamos se relacionando com Deus através da oração, ali o Senhor ele está passando orientações. Ali ele está falando conosco, mostrando para nós para onde nós temos que ir. E as pessoas que Deus coloca na nossa vida, muitas vezes é o tio, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu pastor, que é a sua autoridade sobre a sua vida. E essas pessoas Deus coloca na nossa vida para nos dar direções, para nos dar um caminho. Essa é a nuvem que Deus coloca nas nossas vidas. Essas são as pessoas que Deus coloca para nos dar a direção. E ser guiados por Deus, que eu quero falar para vocês, não é ser carregado por Deus. Como assim, tio? Porque ser carregado por Deus é eu não precisar fazer nada. É só uma pessoa que vai colocar eu nas costas e eu vou ficar ali deitado e vou deixar aquela pessoa fazer tudo por mim. Isso não é ser guiado por Deus. Porque Deus sempre vai nos pedir algo.
quando Ele quer nos guiar, Ele sempre vai nos pedir algo. Por exemplo, se Ele está falando que Ele quer derramar coisas maravilhosas sobre as nossas vidas, sabe o que Deus vai pedir para você? Ele vai pedir para que você ore mais, para que você se consagre mais, para que você se entregue mais para Ele. Por quê? Porque Deus, Ele não quer te carregar. Lá em Salmos 37, 4, a palavra de Deus diz assim: deleita-te no teu Senhor. Essa palavra deleitar significa regozijar, se alegrar. Se alegre no Senhor e Ele atenderá aquilo que deseja o vosso coração. Aí vai falar assim, ó, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas perceba aqui que o tio está falando para você. Deus, Ele está pedindo para você se alegrar, Ele está pedindo para você entregar e Ele está pedindo para você confiar. E o que Deus vai fazer, tio? Deus, Ele vai fazer tudo. Mas você vai ter que fazer algo. A Bíblia fala lá no livro de Tiago, no capítulo 4, fala assim: se achegai-vos a mim, então eu se achegarei a vós. Ou seja, sabe o que está falando aqui? Porque se eu der um passo, Deus vai dar 7, 8, 10, 12, 15 até a mim. Mas eu preciso dar o passo. E isso é ser guiado por Deus. Porque ser guiado por Deus, Deus, Ele vai chegar, Ele vai me dar uma direção. Ele vai mostrar para mim qual é o caminho. Mas quem vai percorrer esse caminho? Sou eu. Deus falou para Moisés: Moisés, pega esse povo e vá para o deserto. Mas quem foi para o deserto foi Moisés e o povo. Por quê? Porque Deus, Ele está dando orientações, direções. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Nós precisamos ser guiados por Deus. E ser guiados por Deus é seguir a direção que Deus tem para nós. Ou seja, o seu pai, a sua mãe, ele vai lá e pede algo para você. E aí, tio, o que eu tenho que fazer para mim ser guiado por Deus? Eu tenho que obedecer. O tio vai lá e fala para você: você precisa orar mais. O que você precisa fazer para você ser guiado por Deus? Você tem que obedecer. É dessa forma que Deus, Ele nos direciona. É dessa forma que Deus, Ele nos conduz pelo caminho que Ele tem para cada um de nós. E eu gostaria de ler um versículo com vocês, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14, que diz assim: porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes também são filhos de Deus. Então, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha para você ver só. Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós. Para que Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós? Para nos guiar. Para nos mostrar o caminho. Lá em Isaías 30, 21, a palavra de Deus vai dizer assim: quando você desviares para a direita ou para a esquerda, uma voz virá por detrás de ti e te dirá: este é o caminho, e andai nele. Ou seja, essa voz que vem por detrás, sabe que voz? Sabe de quem que é essa voz? É do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer nos guiar. O Espírito Santo, mas como é que ele vai me guiar? Ele vai pegar eu e vai levar eu? Não. Ele vai falar para você, ó, anda nesse caminho aqui, ó. Ou faz isso que eu estou mandando você fazer aqui. Você está entendendo? Deus, Ele sempre quer nos guiar. E é por isso que Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, para nos guiar. E quando o Espírito Santo veio morar dentro de nós, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está falando aqui, que nós se tornamos
filhos de Deus. E filhos, eu tenho um filho recém-nascido. E eu vejo hoje o quanto que ele precisa ser guiado. O quanto que eu preciso ensinar. Então isso é uma grande responsabilidade. Nós que somos filhos de Deus, nós precisamos ser guiados pelo nosso Pai. E o nosso Pai, ele é tão bom, que ele falou assim, eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito. E ele vai testificar. Aqui no Romanos 8 mesmo ele fala que o Espírito, ele testifica dentro de mim que eu sou filho de Deus. O próprio Espírito. Você que não sabe quem você é, a Bíblia fala que o próprio Espírito que está dentro de mim, ele testifica que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu tenho alguém dentro de mim que me guia, que me mostra o caminho. Uma voz que vem por detrás de mim. Porque o Senhor, ele quer nos guiar. Mas a grande pergunta que o tio quer deixar nessa noite é para você é, você está disposto a obedecer? Você está disposto a quando alguém te pedir algo para você fazer para o Senhor, você vai fazer com alegria? Quando você estiver servindo lá na mirim com o tio, com a tia ou com outros educadores, você vai fazer isso com toda a dedicação, com toda a alegria? Você vai fazer isso? Porque isso é ser guiado por Deus. E ser guiado por Deus é deixar que o Espírito Santo flua através de mim. Porque não tem coisa melhor do que ser guiado pelo Espírito Santo. E eu lanço até um desafio grande para você. Você ainda que não é batizado com o Espírito Santo. Você que não busca e nem tem fome e sede de ser batizado com o Espírito Santo. Eu desafio você a começar a orar, a buscar para ser batizado. Porque lá em Isaías vai falando, vocês jejuam da forma errada. Vocês fazem coisas para pessoas da forma errada. Não foi isso que eu pedi para vocês. Então, para nós fazermos aquilo que Deus nos pede, nós precisamos do Espírito Santo. Ninguém consegue fazer a vontade de Deus da forma certa e correta se não for guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então não seja conformado. Não seja conformado em não ter o Espírito Santo de Deus. Não ache que está tudo certo você indo na igreja. Não ache isso. Busque o Espírito Santo de Deus. Porque Deus, ele quer nos guiar e nos dar direção. E eu estou passando aqui para te dar essa direção da palavra de Deus. Para que você entenda que você precisa obedecer os seus líderes. Que você precisa obedecer os seus pais. Porque essas pessoas são as pessoas que Deus colocou na vida de vocês para guiá-los, para mostrar o caminho. Amém, Juliões? Eu gostaria de deixar essa ministração. O tio vai não orar, mas ele vai profetizar sobre a sua vida. Pai, eu profetizo sobre a vida de cada junior que está assistindo essa ministração. Que eles, Senhor, eles aprendam com o Espírito Santo a ser guiados por Deus. E que, Pai, que no nome de Jesus, que eles venham ser, ó Pai, guiados pela Tua palavra, pela nuvem dos nossos dias, que é a Tua palavra. E que eles sejam obedientes às direções que são passadas para eles, para que eles possam, Senhor, ser guiados plenamente pelo Senhor. É isso que eu oro e profetizo sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém.